Fala galera, beleza? Bom, vamos começar aqui então com as regras básicas de nomenclatura de orgânica, beleza? Bom galera, por enquanto nesse capítulo ele só fala das regras como faz para fazer a nomenclatura de cada composto orgânico, tá bom? Então assim, é necessário que vocês entendam bem essa matéria, esse capítulo 5, para que os próximos capítulos sejam bem mais fáceis de ser entendido, tá bom? Porque esse capítulo é o capítulo fundamental, tá bom? É o capítulo fundamental da Química 2, tá bom, galera? Se vocês não conseguirem entender os próximos capítulos, é porque este capítulo não foi bem entendido por vocês, tá bom? Estou sempre disponível para retirar as dúvidas, tá? Principalmente nessa questão, tá? Prestem bem atenção. Vamos começar então. A nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Isso daí eu estou falando do composto orgânico, tá bom? A nomenclatura dos hidrocarbonetos tem essa cadeia aqui, bonitinha, a cadeia normal, tá? Eu tenho o prefixo, tenho o intermediário, que é o infixo, e tenho o sufixo, tá? No caso, como eu estou trabalhando só com o hidrocarboneto, que é uma função orgânica que vem do petróleo, tá bom? E a gente vai comentar mais um pouco sobre o hidrocarboneto mais para frente, tá? A gente vai comentar sobre o hidrocarboneto no próximo capítulo, no capítulo 6, então vocês vão ver a aplicação desse composto orgânico, tá? No dia a dia de vocês, então vai ser muito mais fácil de vocês entenderem. Mas o que eu quero que vocês aprendam nesse momento é fazer a nomenclatura desse composto, tá bom? Então, ele segue essa regra. Prefixo, o intermediário e O, que fala que é o hidrocarboneto. É a função, o hidrocarboneto sempre vai terminar com O. Prefixo é sempre a quantidade de carbonos, beleza? O intermediário é o tipo de ligação que você tem no seu composto orgânico. E o O, novamente, é a função orgânica que se chama hidrocarboneto, tá bom? Vamos lá. Prefixo indica a quantidade de átomos de carbono, tá bom? Presente na cadeia. Então aqui eu tenho met, 1 átomo de carbono, et, 2, prop, 3, but, 4, pent, 5, hexa, 6, hept, 7, oct, 8, none, 9 e dec, 10. Ah, Pedro, eu preciso gravar isso? Precisa, tá? Precisa. Infelizmente, a gente tem que saber pelo menos até o 10, tá bom? Esses prefixos. Na hora de uma prova de um concurso, né, na prova de um Enem, ele vai exigir que você saiba a estrutura a partir do nome, ou até mesmo a estrutura e você dá o nome. Então é necessário que vocês saibam o que é met, o que é but, o que é et, o que é prop, o que é pent, o que é hept, o que é oct, beleza? Então quer que vocês entendam e saibam o que vocês estão lendo, beleza? Faz parte da alfabetização de vocês, na parte de química. O intermediário é o tipo de ligação, tá? Indica o tipo de ligação que tem nessa cadeia carbônica, tá bom? Então temos aqui apenas ligações simples. Esse intermediário vai ser ão. Eu tenho ligação dupla presente lá numa parte, eu tenho em. Agora eu tenho uma ligação tripla, vai ser in. E eu tenho duas duplas, então vai ser di, esse di, di, né? Di vem de 2. Di em, 2 em. Ou seja, eu tenho duas estruturas de ligação dupla. Di é 2, beleza? Duas estruturas iguais. Então, a terminação, que é o caso do sufixo, sempre vai indicar a função química daquele composto. No caso aqui, é um hidrocarboneto. Ele só vai ter ligação com carbono e hidrogênio. Você não vai ver outro tipo de elemento, outro tipo de átomo, beleza? Você só vai ver ligações entre carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. E vamos lembrar de uma coisa, carbono faz 4 ligações, recordam? E o hidrogênio só faz uma. Então, é necessário
4 hidrogênios, no caso se você tiver um carbono, tá? Se você tiver um carbono e você tiver isso aqui, você tem o composto chamado CH4. O nome do CH4 se chama MET, porque só é um carbono, só tem ligações simples, vai ser AN, e é um hidrocarboneto, porque só tem carbono com hidrogênio, vai terminar com O. Então, o nome desse composto aqui se chama metano. Viu, galera? Vamos continuar. Temos esse exemplo aqui bonitinho, tá? Temos aqui 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono. Qual é o prefixo? Prop, beleza? Eu tenho ligação simples, que está aqui, e tenho ligação tripla, que está aqui. Vai sobressair aquele que tiver a maior ligação. Então, quem tem maior ligação é o tripla. Então, a tripla aqui, ele tem nomenclatura IN. Como que vai ser a nomenclatura? Prop, beleza? Prop, IN, e só tem carbono com hidrogênio, O. O nome desse indivíduo se chama propino. Difícil? Vamos continuar com a outra. Eu tenho essa estrutura aqui, ele tem presença de 2 carbonos, beleza? Então, 2 carbonos é Et, beleza? Então, Et tem uma ligação dupla, então logo ela é a maior. Então, eu tenho aqui ligação dupla. É em. Então, Et em. Só tem carbono com hidrogênio, é um hidrocarboneto, então vai ser O. Então, o nome desse composto é eteno. Beleza? Outro exemplo, complicando um pouquinho mais, tá? Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, então 5 carbonos aqui, ó, pente. Pente, só tenho ligações simples, tá vendo? Então, só vou utilizar essa nomenclatura aqui. Então, vai ser pente, AN, porque só tem ligações simples, e só é carbono com hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Então, é pentano, o nome dessa estrutura. Outro exemplo, vamos complicar também mais um pouquinho. Temos 4 carbonos, beleza? Temos 4 carbonos, então vai ser but. Temos uma ligação dupla em, e só é carbono com hidrogênio, ó, o nome dessa estrutura, buteno. Outro lado, tá? Eu tenho essa outra estrutura também com 4 carbonos, bem parecida com a de cima. Só que nessa segunda estrutura, essa ligação dupla ela está no meio. Isso interfere alguma coisa? Interfere. Interfere porque existe uma contagem, tá? de carbonos. E é para você localizar essa ligação dupla, tá bom? Então eu tenho 4, but. Temos uma ligação dupla que é em. E só tem carbono com hidrogênio, então vai ser O. Beleza? Quando existir mais uma possibilidade de localização de insaturação, deveremos indicar o número de carbonos em que o mesmo se localiza. Como que eu faço? A numeração dos carbonos da cadeia deve ser iniciada da extremidade mais próxima da insaturação. Ou seja, quem está mais próximo da insaturação nessa primeira? Eu tenho aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza? No carbono 1, beleza? Está localizado essa estrutura. Beleza? Agora, nessa estrutura de baixo, como é que eu faço a contagem? Sempre do carbono mais próximo da insaturação. Eu posso começar daqui ou posso começar daqui, correto? Mais próximo. Então, tanto faz. A ordem do fator não altera o produto, nesse caso. Então, vamos lá. A contagem. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Em qual carbono está localizado essa ligação dupla aqui? Ela está no carbono 2.
Então, a nomenclatura dela vai ser but, tracinho, a localização da ligação e eno, beleza? Quem dá essa nomenclatura é essa organização, essa União Internacional da Química Pura e Aplicada, a UIPAC. Tá? Ela recomenda que os números devem vir antes do que eles indicam. Esse 2, eu só indiquei ele aqui no meio da estrutura porque ele está localizando a estrutura que é dupla ligação, beleza? Ah, Pedro, eu também poderia colocar dessa forma 2 but eno. Algumas literaturas, alguns livros, alguns textos também, né, alguns exercícios, coloca essa nomenclatura também como correta. Mas só que, segundo a UIPAC, essa nomenclatura ela está errada, porque eu tenho que identificar onde está localizada essa dupla ligação, ou essa função, ou essa ramificação, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, é necessário, sim, localizar em qual carbono está a insaturação, tá bom? Coloquei esse outro composto, esse outro exemplo. Repara que ele tem duas ligações duplas, beleza? Duas insaturações, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que saber quantos carbonos tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 carbonos, então a gente já sabe que vai utilizar esse indivíduo aqui, X. Agora a gente vai ter que saber uma segunda parte. Como que eu faço para contar essa quantidade de elétrons? Da onde que eu começo a contar? Eu começo a contar a partir daqui ou a partir daqui? Qual que vocês acham que é? Correto para quem falou. O carbono mais próximo da insaturação. Quem é a insaturação aqui? É esse cara ou esse cara? Esse cara aqui é a insaturação. Então, o carbono mais próximo seria esse daqui, beleza? Ah, Pedro, mas aqui tem insaturação também. Mas olha só a distância desse daqui. É maior, esse aqui é menor, correto? Então, a contagem vai começar a partir daqui, beleza? Então, vamos lá. X, beleza? Di-en, porque tem duas ligações duplas, então é di-en. E depois é O, porque é um hidrocarboneto, só tem carbono com hidrogênio, beleza? Agora vamos fazer essa nomenclatura do jeito corretinho, bonitinho. Como que a gente faz? A gente vai lá, conta os carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nessa ordem. Por que nessa ordem, Pedro? Porque esse carbono aqui está mais próximo da insaturação. Ah, e por que não é esse daqui? Porque esse daqui está distante desse daqui. Esse está mais próximo, tá bom? Esse carbono aqui está mais próximo. Então, vamos lá. Em qual carbono está localizado a insaturação? Essa insaturação está localizada no carbono 1. E essa insaturação está localizada, no carbono 4, beleza? Está localizada no carbono 4. Vamos agora escrever. Então, temos aqui hexa 1, vírgula 1 porque localizado no primeiro carbono, vírgula 4, no quarto carbono ele tem uma outra insaturação, porque tem duas estruturas de ligação dupla, que é a ligação dupla, tá? E O, porque só tem carbono com hidrogênio. Hexa 1,4 dieno. Ou uma nomenclatura errada, e que vocês podem ver, é essa, 1,4 hexadieno, que vocês podem ver por aí, mas é uma estrutura que está de nomenclatura errada, beleza? Não é aceita pela UIPAC.
Essa outra estrutura é um composto em traços, tá? Desenhada em traços, então cada quina, cada ponta desse composto orgânico é um carbono com hidrogênio, tá bom? Então aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui também e aqui também. Vocês reparam que também é uma insaturação, beleza? Ah, lembrando, aqui eu vou ter que ter em mente a quantidade de hidrogênios que cada um está fazendo aqui. Se aqui eu só tenho uma ligação simples aqui, então significa que eu tenho mais 1, 2, 3 ligações aqui com hidrogênio, beleza? Aqui eu tenho uma simples e uma dupla, então só sobra um hidrogênio aqui em cima. Aqui embaixo, a mesma coisa, só sobra um hidrogênio. Aqui, 2 hidrogênios. E aqui, 3 hidrogênios. Se recordam disso? Mas isso é irrelevante para aqui, na hora da gente fazer a nomenclatura, só para relembrar vocês, tá? Então, para isso, eu tenho que saber quantos carbonos eu tenho? 5 carbonos. 5 a gente já sabe que vai utilizar pente, beleza? A gente vai utilizar pente. Se a gente utiliza pente, galera, a gente tem que saber a contagem desses elétrons. Eu vou começar a partir desse carbono ou vou começar a partir desse carbono? Qual é o carbono mais próximo da insaturação? É esse daqui. Então, com certeza, eu vou começar por aqui, tá? Então, pente, em, porque eu tenho uma ligação dupla, e O, porque é o hidrocarboneto. Então, eu tenho penteno. Agora, galera, eu não posso simplesmente deixar o nome escrito penteno. Eu tenho que saber a localização dessa insaturação. Então, essa insaturação está localizada no carbono 2. Então, vai ser, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só onde está localizado essa insaturação, no carbono 2. Ela não está localizada no carbono 3, tá? Porque o 3 está essa ligação aqui, beleza? O 4 está essa ligação aqui e o 5 termina, beleza? Então, está localizada no carbono 2, tá? Então, a nomenclatura vai ser pente 2-eno, beleza? Tá difícil, galera, até aqui? Qualquer dúvida, joga no WhatsApp e a gente consegue tirar um pouco dessas dúvidas, tá bom? Agora, os hidrocarbonetos alicíclicos são aqueles de cadeia fechada, tá bom? Aqueles que têm ciclo, tá? Eles podem ter presença de ligação de insaturação, quer dizer, tá? Que são aquelas ligações duplas ou triplas, tá? Como eles não necessariamente precisam ter, tá? Mas eles são de cadeias fechadas. Até então, a gente viu aqui de cadeia aberta. Agora a gente vai ver cadeia fechada, tá bom? Então, temos exemplo aqui desse carinha. Eu tenho 4 carbonos aqui, ou 4 não, desculpa, eu tenho 3 carbonos aqui, então 3 ficaria prop. No caso, eu colocaria propano. Só tem ligações simples, tem 3 carbonos e termina com O, então seria propano. Ah, Pedro, vou botar aqui, ó, propano. Esse é o certo. Não, não é certo porque ele é de cadeia fechada. Aí, para cadeia fechada, a gente usa um termozinho chamado ciclo. Então, vai ser ciclopropano, beleza? Então, eu tenho aqui esse carinha, que se chama ciclo prop, porque são 3, an só tem ligações simples e O porque é um hidrocarboneto. Então, ciclopropano. Temos um outro exemplo, com 4 carbonos, agora com insaturação. Vou utilizar o termo ciclo, beleza? Ciclo, 4, but. Tenho ligação dupla ou tenho insaturação, então vai ser em. Ciclobuteno. O porque é um hidrocarboneto, porque só tem carbono com hidrogênio. Eu vou ficar sempre repetindo isso, tá bom?
Vamos lá no exercício. Escreva o nome do composto de fórmula. Essa fórmula aqui, linda, maravilhosa, gigantesca, e a gente vai dar o nome desse composto. Repara que aqui começou dessa forma, agora aqui eu tenho 4 estruturas iguais a essa, ou seja, 4 vezes essa estrutura, tá? Então eu tenho uma com mais 4 vai dar 5, 6, 7, 8 estruturas, 8, na verdade, 8 carbonos, beleza? Vou desmembrar esse compactado que está aqui, dessa forma. Beleza? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. A ligação duplazinha aqui, ó. Beleza? Tá aqui desse lado. Sobressai, então, galera, aquele que tiver maior insaturação. A maior insaturação aqui seria a ligação dupla, tá bom? Então, vamos lá. Oct, 8 carbonos. En, porque é ligação dupla. E O, porque é um hidrocarboneto. A minha contagem vai começar da direita para a esquerda, por quê? Isso aí, porque é o carbono mais próximo da insaturação. Eu tenho aqui, ó, beleza? Eu não vou começar a partir desse daqui, porque ele está bem distante da insaturação. Esse está mais próximo. Então, vamos lá. No carbono 2 está localizado a dupla ligação. Então, oct 2 en no, ou seja, oct-2eno. Esse é o nome do composto que a gente tem em cima. Agora, os hidrocarbonetos aromáticos são de cadeias fechadas, porém eles têm presença de anel benzênico, ou seja, aquelas 3 ligações duplas alternadas, tá bom? Então, temos aqui, eles têm nomenclatura bem específicas, bem deles mesmo. Então, aqui eu tenho o exemplo do benzeno, tá? Lembrando que o benzeno também ele pode ser dado dessa forma aqui, beleza? Essas 3 ligações duplas alternadas, elas dão a característica desse anel benzênico, beleza? Ou seja, tornando o nome desse composto, quando eu tenho uma estrutura de hidrocarboneto aromático, eu chamo ele de benzeno. Agora temos o outro exemplo, eu tenho naftaleno. Esse nome não é estranho, correto? Ele é utilizado, né, ele é retirado do petróleo também, e ele é um dos princípios ativos da naftalina, que a gente coloca aí no guarda-roupa para tirar traça e alguns tipos de bolores também, tá bom? Então a naftalina vem do naftaleno, beleza? Então o naftaleno ele tem 2 compostos aromáticos unidos, tá? Temos também o antraceno. A gente vai falar um pouquinho do antraceno também lá no próximo capítulo. E temos também o outro chamado de fenantreno, que é dessa forma a estrutura, tá bom? As cadeias ramificadas também têm uma nomenclatura específica, tá? Elas têm a nomenclatura, né? Na verdade, é qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas. Ou seja, eu tenho que achar a cadeia principal e o que tiver fora da cadeia principal eu vou chamar de ramificação. Beleza? Ah, Pedro, ainda não entendi. Vamos ver agora, tá? Elas têm a nomenclatura chamada de ILA, ou IL. Costuma-se usar mais o IL para hidrocarboneto, tá bom? Mas em qualquer tipo de nomenclatura você vai ver o IL como mais presente. Então, como que eu faço a nomenclatura dela? Se eu vejo um carboninho fora da minha cadeia principal, eu chamo ele de match, não é isso? Match. Como ele está fora da cadeia principal, ele é uma ramificação, um grupo substituinte, beleza? E ele termina com il, então vai ser metil, beleza? Se tiver 2 carbonos fora da cadeia, vai chamar de etil. 3, propil.
4, butil, e assim vai, tá bom? Vou botar exemplos aqui. Então, eu tenho aqui um carboninho fora da cadeia principal. Eu tenho de metil, né, ou metila. 2 carboninhos, assim, vai ser etila ou etil, tá? São exemplos. Outros exemplos de substituintes, tá bom, galera? Eu tenho essa estrutura, tá? Aonde essa estrutura aqui vai entrar na cadeia principal, tá bom? Que é similar a isso daqui. Então, é chamado de propil, tá bom? Ele é chamado de propil. Temos um outro nessa estrutura. Aqui, galera, vai encaixar a cadeia principal. Aqui vai encaixar a cadeia principal. Tá vendo? Se ele ficar de cadeia reta desse jeito, ele é chamado de propil também. Interessante, né? Todo mundo ali é propil, tá? Só que eles têm uma coisa em comum. Repara que essa estrutura aqui vai ser igual a essa do outro lado. Elas estão deitadinhas, tá vendo? Se elas estão na horizontal, se elas estiverem na horizontal, é chamado de isopropil, beleza? E ela é chamada de N-propil porque elas estão na vertical, beleza? Elas estão na reta. Repara que essa estrutura é bem diferente dessa, tá bom? Bem diferente. Outro radical substituinte eu tenho esse daqui, que é o butil, e o outro lado eu tenho butil também. Repara que essa estrutura é na horizontal e essa daqui é na vertical, beleza? São diferentes, tá? Então, esse daqui, galera... Calma aí. Esse daqui, galera, se chama sec-butil. Por que sec-butil? Lembra do carbono primário, secundário, terciário? Então, sec-butil porque esse carbono está ligado a 2 carbonos, beleza? Então, ele fica como sec-butil, está no carbono secundário a ligação dele da ramificação. Esse daqui, galera, ele se chama N-butil, ele está na vertical, então ele é padrão. Então, é normal, a cadeia é normal dele, N-butil. Ele pode ser isobutil, quando aqui entra a cadeia principal, tá? Repara que iso, porque essas duas pontas ficaram iguais, tá bom? Ela é bem diferente dessa daqui, tá? O outro, terc-butil, porque essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui desse carbono, ele está ligado a 3 outros carbonos, ou seja, é um carbono terciário, tá bom? É um carbono terciário. Difícil? Complicadinho, tá? Mas não é necessário a gente descabelar por causa disso, se descabelar por causa disso. Vamos lá, outros radicais, tá? Temos aqui outros radicais importantes, agora de cadeia fechada aromática. Eu tenho o fenil, benzil, o toluil, o M-toluil, o P-toluil, o alfa-naftil e o beta-naftil, tá? O que esse OMP tem a ver com o que a gente tem que aprender aqui? Essa posição O é de orto. Esse aqui é de meta. E esse aqui de para. Beleza? Essa posição de 1 para 2 é chamada de orto. 1 para 3 é chamada de meta. E de 1 para 4 é chamada de para. Então, é como você colocasse uma mão para cima e coloca a mão para o lado. Beleza? Ou seja, orto. Aí você abaixa ela mais um pouquinho a sua mão. Então ela vai ficar meta, metade, beleza? E se você arriar a mão toda, ela vai ficar para, ou seja, a sua mão vai ficar parada. Então, orto, meta, para, a sua mão para baixo, beleza? Então, 1 para 4, tá bom? A mesma coisa acontece se eu fizer esse mesmo padrão do outro lado desse composto orgânico. Se ficar aqui, também vai ser orto. Se for aqui,
também vai ser para. Ou também vai ser meta, desculpa. E se for aqui, sempre vai ser para. É como se você colocasse um espelho também e ficasse igual, tá bom? Nesse composto aqui, tá? É para você utilizar aquela nomenclatura dos grupos substituintes, tá? Não vou cobrar muito isso daqui, porque o livro de vocês também não cobram muito. Mas vamos colocar aqui o exemplo. Na D, aqui a questão correta seria D, onde o primeiro ele é terc-butil. Terc por quê? Esse carbono é um carbono terciário, beleza? E está ligado a 3 outros carbonos, então ele fica terc. O 2, ele é sec-butil, porque olha só, está ligado ao carbono secundário, beleza? Está ligado ao carbono secundário, um carbono que está ligado a 2 outros carbonos, tá? No 3, ele é um isobutil. Repara que as 3 estruturas, repara que essa estrutura é igual a esta do outro lado, tá? Então ele fica um isobutil. E o N-butil é quando está na vertical, tá bom? Show? No caso aqui, horizontal, tá? Cadeia principal. A cadeia principal é a sequência de átomos que tem maior quantidade, tá? Então temos aqui maior número de insaturação, maior número de ramificação e maior número de átomos de carbono. Todos esses daqui dão a característica da cadeia principal. Botei esse exemplo aqui gigantesco. Como é que eu sei a cadeia principal? Eu tenho que achar a quantidade de carbonos que tiver maior, ou a de maior saturação, ou a de maior ramificação. Vamos lá. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora vamos fazer uma outra contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também. Então, todos eles dão 6. O que importa agora é só a gente achar um desses daí para dar como cadeia principal. Aí é com vocês. Vocês escolhem qual jeito que vocês querem, qual tipo de formação vocês querem. Tá bom? Então, coloquei essa daqui como cadeia principal. Botei esse outro exemplo, tá? Uma cadeia gigantesca e a gente vai fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4. Desculpa. Primeiro eu tenho que achar se tem insaturação. Temos uma insaturação aqui, beleza? Então, obviamente, ela tem que entrar na cadeia principal. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Não, por enquanto. 1, 2, 3, 4. Também não. 1, 2, 3, 4. Também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, já é interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A maior, então, é essa daqui. Então, a cadeia principal vai ser essa bem diferentona, beleza? O resto, galera, que tiver aqui, ó, fora da cadeia principal, se chama ramificação ou cadeia de substituinte, tá bom? Temos então 8 carbonos. Como que eu dou a nomenclatura desse indivíduo, tá? A gente aprende também. Temos esse outro composto. Temos que achar a cadeia principal. A cadeia principal, então, seria essa daqui, beleza? Poderia ser essa daqui, galera. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maior, com certeza. Essa daqui marcada, beleza? Então, temos 7 carbonos. Voltando agora na parte de nomenclatura, isso daqui que acontece.
O que tiver fora da cadeia principal eu chamo de ramificação ou grupos substituintes, tá bom? Então, a nomenclatura sempre vai começar com a ramificação, tá? Então, isso a gente aprendeu, que é a numeração. Sempre vai começar mais próximo da ramificação ou do grupo a contagem sempre vai começar a partir do carbono mais próximo da insaturação ou, se tiver uma ramificação, mais próximo da ramificação, tá bom? Então vamos começar aqui através desse daqui. A nomenclatura desse indivíduo aqui em cima. Então, determinar a cadeia principal. Determinei aqui a maior cadeia. Depois, vou numerar os carbonos dessa cadeia principal. Então, temos aqui, mais próximo da ramificação é esse carbono aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a partir daqui. Nomes dos substituintes procedentes do número de carbonos de cadeia principal em se encontra ligado, em ordem alfabética. Temos aqui um carbono e aqui temos dois carbonos. Tá? Temos que fazer essa nomenclatura em ordem alfabética. Aqui vai ser met, com il, então vai ser metil, e aqui vai ser etil. Em ordem alfabética, quem vem primeiro é etil, beleza? Então vai ficar, beleza? 4 etil, 3 metil. E qual é o nome do composto da cadeia principal? Heptano, ou seja, 4-etil, 3-metil-heptano, beleza? Essa outra estrutura, que é a mais complexazinha que a gente viu, a gente vai verificar a cadeia principal, vai numerar, beleza? Vai marcar lá, vai jogar para fora ali as ramificações, vai dar a nomenclatura deles. Olha só, no carbono 2 eu tenho etil, no carbono 3 eu tenho metil, não é isso? E no carbono 5 eu tenho 5-metil. Vocês reparam que essa estrutura é igual a essa daqui, não é isso? Né? Metil, metil. A gente vai aprender uma dicasinha aqui agora. Então, repara aqui, 2-etil, 3-metil e 5-metil, viu? Então, octa, 1-eno. 1 porque está localizando a insaturação. Então, ordem alfabética, tá? 2-etil. Agora, eu vou utilizar di, tri, penta, hexa e etc. para indicar a quantidade de radicais iguais, tá? Então, aqui eu tenho metil igual a metil, então vai ficar 3,5 dimetil de 2, beleza? Dimetil octa 1-eno. Então, essa é a nomenclatura do composto, tá? O nome desse radical que a gente está vendo aqui seria, antes de tudo, a gente tem que verificar qual é a cadeia principal. Então, a gente vai aqui, verifica que essa daqui é a cadeia principal e o restante que está aqui do lado de fora eu chamo de ramificação, beleza? Então, temos aqui, beleza? Então, eu tenho 3-etil, 2,3 dimetil, porque eu tenho duas estruturas iguais, que são chamadas de metil, pentano. Essa outra nomenclatura aqui, tenho que achar a cadeia de maior número de carbonos, então é essa daqui, tá bom? O restante para mim é ramificação, e primeiro eu vou numerar, depois que eu numerar, eu vou organizar em ordem alfabética. Como aqui eu tenho 3 estruturas iguais, eu chamo de
tri, beleza? Trimetil, então vai ficar 2,3,5 trimetil 4-propil-heptano. E por fim, galera, vou mostrar esses últimos aqui, são os hidrocarbonetos de cadeia mista, que é quando eu tenho a união de uma cadeia fechada com uma cadeia aberta, tá bom? Então, como que eu faço a nomenclatura? A cadeia que estiver do lado de fora da cadeia fechada, eu vou chamar então de uma ramificação, um substituinte, beleza? Então, a maior quantidade de carbono é essa daqui, que seria minha cadeia principal. Então, vai ficar metil, traço, ciclopentano, beleza? Nesse outro lado aqui, eu colocaria o quê? Metilbenzeno, beleza? Metilbenzeno ou tolueno. Havendo substituintes diferentes, a numeração é dada pela ordem alfabética, tá? De novo, a cadeia eu vou fazer a nomenclatura de forma em ordem alfabética. Temos aqui, então, esses exemplos, tá? Então, temos aqui um substituinte e outro substituinte. Aqui é a cadeia principal, tá? Então, ordem alfabética, quem vem primeiro vai ser esse carinha aqui, o etil. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 etil, 2 metil, ciclopentano. Beleza? Nesse outro, a contagem vai ser dessa forma. Lembra do orto, meta, para? Então, orto e aqui é meta. Beleza? Lembra? Aqui, então, essa posição é meta. Então, a nomenclatura fica 1 etil, 3 metilbenzeno. Outro exemplo, tá? Temos aqui, havendo mais de 2 substituintes, a numeração é dada de modo que o segundo tenha o menor valor possível. De novo, contagem dos carbonos, então 2 etil, 1,4 dimetilciclohexano, tá? E os prefixos orto, meta, para, como eu já havia falado com vocês, na posição dadas a seguir, beleza? Isso a gente viu lá atrás, que eu já tinha comentado. Temos aqui, então, os substituintes no naftaleno, tá? Para isso, a gente vai ver lá quando entrar em hidrocarboneto, mas por enquanto é só isso, galera. E então fica até a próxima, tá? Façam os exercícios, tirem suas dúvidas, estou sempre disponível pelo WhatsApp, tá? E pelo e-mail eu quero que vocês me enviem o mapa conceitual referente à nomenclatura, às regras de nomenclatura, tá? Isso vocês podem colocar alguns detalhes bem interessantes para que vocês se recordem com grande facilidade, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima. Desculpa pelo livro, desculpa pelo vídeo, está muito longo, tá bom? Mas muito obrigado por tudo e até a